Hoje é sexta-feira, 22 de agosto de 2014. É com as imagens do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo que começamos esta edição do canal de notícias aqui na UPF TV. Então seja bem-vindo, fique com a gente e veja os assuntos de hoje. Para deixar a cidade mais bonita, uma alternativa é adotar um canteiro ou praça. 35 locais ainda estão à espera de adoção em Passo Fundo. Curso de doutorado em História da UPF tem aula magna sobre o golpe de 64. Nesta edição tem também a previsão do tempo para o fim de semana, a nossa dica de cinema e, claro, vamos falar de Festival de Folclore. Ontem à noite, o Casarão da Cultura recebeu a presidente do CIOF no Brasil e o presidente mundial da entidade. E ainda, nós levamos uma escola de samba até o grupo da Rússia. O resultado deste encontro você confere ainda nesta edição. Então continue conosco, porque aqui você já sabe, tem mais conteúdo. Hoje é o dia do folclore. A união das palavras folk e lore significa povo e conhecimento. Folclores são as manifestações populares que aparecem em festas, alimentos, remédios, crenças, danças. E o folclore brasileiro se originou pela mistura de índios, negros e brancos. Essa integração de conhecimentos foi sendo transmitida de uma raça para outra, formando a nossa identidade cultural. E é com o objetivo de promover a paz entre os povos que são organizados eventos como o Festival Internacional de Passo Fundo, em muitos países. O número passa de 350 no continente americano. Ontem à noite, o festival aqui de Passo Fundo recebeu importantes autoridades. Veja como foi. As raízes de cada delegação presente no Festival do Folclore, usos, costumes, crenças, emergem nas danças, nas músicas, nos gestos, no ritmo sincronizado dos movimentos. Y así te verán bailando lo cantado amanecer, como vestida la brisa muy adentro de tu ser. A indumentária repleta de detalhes, apresentados pelos representantes de diferentes países, fazem o público sentir, a cada momento, a identidade cultural de um determinado povo. E cada rosto no Casarão da Cultura é contagiado pela energia da festa, pela alegria. O presidente mundial do CIOF, eleito em Zacatecas, no México, no ano passado, está prestigiando o Festival de Passo Fundo pela primeira vez e ficou impressionado. De acordo com Felipe Bossan, o evento está entre os maiores realizados pelo CIOF no continente americano. Festival extraordinaire, notre réseau A rede CIOF, colaboradora da Unesco, formada por uma centena de países, está orgulhosa de ter um festival como este, que vem grupos de todo o mundo aqui para este congressamento de fraternidade entre os povos. Já Maria Socorro Maciel, presidente da Seção Nacional do Brasil do CIOF, há 10 anos vem ao município participar do festival. Muito bom ver tanto o trabalho da equipe, como o trabalho de pesquisa e principalmente o público que vem de crianças, adolescentes e adultos. Só assim nós vamos realmente conseguir a paz, porque a paz só conseguimos quando nós conseguimos nos congregar, nos encontrar e falar a mesma linguagem, mesmo falando idiomas diferentes. Muitos visitantes ilustres, autoridades de outros estados e de outros países conhecendo o festival e falando bem de Passo Fundo. É isso que é o mais importante, levar uma imagem positiva
que é verdadeira da nossa terra. Nós vamos falar mais de Festival de Folclore ainda nessa edição do Canal de Notícias. Foram 3 dias de discussões para que se possa pensar de maneira coletiva, dentro e fora da universidade, uma sociedade melhor para o futuro. Por isso, o Fórum do Futuro na UPF reuniu agentes da comunidade para tratar de processos inovadores de desenvolvimento regional. O encerramento do fórum foi hoje pela manhã e teve a participação de representantes do setor público. É possível imaginar a organização da cidade do futuro e planejá-la. A minha geração, que é mais velha, nós não temos o direito de condenar as gerações que vêm, que estão vindo, as crianças do porvir, a ter uma vida infeliz, miserável, em situações de insegurança. Nós somos responsáveis, nós temos que inventar caminhos novos. O Dr. Roberto Espolidoro mora em Brasília e por 3 dias esteve na Universidade de Passo Fundo compartilhando pesquisas e experiências sobre inovação e processos inovadores de desenvolvimento regional. No Fórum do Futuro da UPF, o engenheiro, doutor em física e pesquisador, desafiou os participantes a pensar em como formar uma nova sociedade do conhecimento. Destacou que não podemos mais olhar a cidade de forma tradicional. Os grandes centros, por exemplo, apresentam sérios problemas e é preciso aproveitar as oportunidades que a era globalizada oferece para que cada região possa vencer as próprias dificuldades. Um exemplo, tá? Em vez de estar fazendo túnel, mais uma ponte, mais um elevado, mais não sei o quê, vamos fazer um sistema de transporte, de mobilidade baseado em corredores de infraestrutura com estações multimodais e usar inclusive teleféricos. Ao longo dos 3 dias de evento, empresários, lideranças e a comunidade acadêmica da UPF passaram pelo Fórum do Futuro. O debate de encerramento envolveu representantes do setor público. E cabe também a nós, ente público, fazer uma aproximação no sentido de criarmos projetos, programas que incluam a tecnologia e a inovação nesse sentido. Portanto, com um objetivo claro de trazer mais um atrativo à nossa cidade, podendo ser considerada, portanto, mais um polo tecnológico também e de inovação da região metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Para Espolidoro, o apoio, principalmente das universidades comunitárias, é fundamental para que se possa pensar o futuro e as potencialidades da própria região. O que significa isso numa projeção para daqui 40, 50 anos? Esta é a provocação que a universidade gostaria de fazer a todos neste momento. Este é o primeiro encontro, é o primeiro evento desta natureza. Terão outros na sequência exatamente para irmos amadurecendo os nossos propósitos com a visão de futuro. O regime autoritário implantado no Brasil em 1964 pelos militares foi o assunto discutido ontem na aula inaugural do curso de doutorado em História da UPF. O golpe de 1964 chega aos 50 anos em 2014. Foi um dos episódios mais dramáticos da história da República e precisa ser entendido não só por ter inaugurado uma ditadura militar de 21 anos no país, mas também porque teve apoio de toda a sociedade. A atualidade do golpe de 64 foi tema da aula magna do doutorado em História da UPF. O palestrante, Carlos Fico, é pesquisador de temáticas ligadas ao golpe e à ditadura militar. O professor titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro é também coordenador da área de História da CAPES. Infelizmente, a gente vê muitos indícios desse autoritarismo. Indícios que se manifestam, às vezes, de maneira grotesca ou bizarra, sobretudo em função do acesso que setores mais pobres da população passam a ter a serviços, a bens. E muitas vezes as elites, as classes médias urbanas veem com maus olhos isso. Isso não deixa de ser uma manifestação de autoritarismo, como houve também no despreparo da polícia, então nas manifestações recentes que houve ano passado. Eu não creio que a gente vai ter um golpe de Estado, mas com certeza a gente ainda não está completamente imune a esse autoritarismo.
A solenidade marca a instalação oficial do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UPF. O PPG foi instalado em 1998 e em 1999 teve o reconhecimento da CAPES. O mestrado em História tem 233 dissertações defendidas. Já o doutorado foi aprovado no final de 2013 e iniciou neste mês com 12 doutorandos. Nós temos 3 linhas de pesquisa: política e relações de poder, espaço, economia e sociedade, e a terceira linha recém-implantada, que é cultura e patrimônio. Então, essas são as temáticas que vão ser desenvolvidas nas pesquisas de docentes e discentes do nosso PPGH. Com mais de 160 voluntários, 12 grupos estrangeiros, 4 nacionais e 45 CTGs de Passo Fundo e região, o Festival Internacional de Folclore é um evento que promove uma cultura de paz por meio da integração de diferentes povos. O Estúdio 4 falou deste assunto com convidados estrangeiros de Moçambique, Guatemala, também aqui do Brasil, do estado do Pará, e ainda com o presidente do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, Paulo Dutra. Veja um trecho do programa que vai ser representado hoje, às 11 horas da noite. Na abertura foi um espetáculo magnífico, tanto dos grupos quanto da comunidade que esteve presente. Nós tivemos quase 6.000 pessoas, superando a expectativa que nós tínhamos para iniciar essa edição do festival. E isso nós queremos continuar cultivando esse comportamento aqui em prol da paz e da união das raças, credos, religiões, em prol da paz. Mas quando chegou a hora lá do espetáculo, e espreitamos ali, ficamos... Porque estava muito cheio e com aquela vontade toda de querer apoiar os grupos e as crianças também ali. É muito importante, porque é um pouco diferente de como organiza-se eventos lá na nossa terra. Há eventos que é só para adultos, há eventos só para crianças, há eventos... mas aqui não, vimos idosos, crianças ali, todos unidos para apoiarem o festival. E estão de parabéns, o público está de parabéns. Quiero en Guatemala y hace un nudo la garganta, ¿no? Porque ver tanta gente con el pañuelo blanco y pasar por todo la lona es impresionante, impresionante la acogida, la recibida del público brasileño, y que en una esquina de la lona toda la gente, cuando estábamos ahí, toda la gente empezó Guatemala, Guatemala, y dije, maravilhoso, maravilhoso. Por onde nós passamos, eles veem o nosso crachá e nos tratam com aquela gentileza e tudo mais. Fazem questão de perguntar, vocês são da onde? E quando dizemos, vocês são do Pará, eles ficam assustados. Tão longe, sempre essa característica do estado ser longe. E outra característica desse público aqui é a quantidade de aplausos. É um alto índice de aplausos que a gente fica, todo artista popular, principalmente aquele que tem o aplauso com o pagamento do seu cachê, isso lhe faz muito feliz. Então, quanto mais aplauso, o artista fica muito, muito feliz. Então, ficamos satisfeitíssimos. Então, o público é maravilhoso. Depois do intervalo tem a nossa dica de cinema, previsão do tempo e ainda, você vai ver o grupo da Rússia cair no samba. Nós já voltamos.